Esporte@Globo. Com Edson Mauro. O maratonista já tá na linha. O Edson ficou O nosso desorientado com o Valker pirulito. Figueiredo. Alô, Valker, boa noite. Opa, Edson, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Valker? Que Que prazer receber você aqui, rapaz. Sabemos que você tem uma bela história para contar e que serve aí realmente de motivação para muita gente, né, Valker? Edson, é verdade. Eu espero que sirva mesmo, né? Na medida em que eu era obeso mórbido e passei a ser maratonista, né? Eu penso que esse assunto deve interessar e estimular as pessoas a fazerem atividade física de forma tranquila, leve. É muito legal mesmo. O que eu puder ser útil, estou aí. É verdade. A gente vai começar realmente a bater um papo muito legal, porque tem muita gente engarrafada nesse momento, né? Ouvindo o nosso programa, né? E a gente sabe muito bem que as pessoas, algumas deixam de caminhar nesse horário, deixam de correr e tudo mais, mas ficam pensando numa maneira de rentabilizar esse esforço, né? Que diariamente as pessoas têm que fazer, esforço positivo, correndo, caminhando, malhando, fazendo algum tipo de atividade, e que você resolveu aos 54 anos de idade. Você tinha quantos quilos na época, Valker? Eu tinha 140 quilos, é quase inacreditável. Eu era obeso mórbido, 140 quilos, 54 anos de idade, e não havia feito qualquer atividade física até então. Eu era completamente sedentário. Então, o seu ouvinte que está, enfim, dando o privilégio de nos escutar, ele talvez se motive a saber que um homem de 54 anos de idade, com 140 quilos, mudou a história e passou a ser maratonista que corre aí pelo mundo afora. Eu posso te dando os detalhes e para os seus ouvintes. É um imenso prazer eu passar essas informações, né? A Camila Carelli tem uma pergunta aqui para você, Valker. Valker, quando você chegou, né, que o médico falou pra você que você estava num estado que você teria poucos anos de vida se continuasse sedentário da maneira que você estava, né, 54 anos. Você chegou a pensar na cirurgia bariátrica, aquela cirurgia de redução de estômago, ou você ali pensou que tinha que mudar mesmo o estilo de vida, que não adiantava só perder peso? A tua pergunta é muito inteligente. O que efetivamente eu pensei foi essa segunda hipótese, vale dizer. Eu pensei o seguinte: a cirurgia bariátrica tem risco muito grande. E também eu tenho informação de quem fez a cirurgia bariátrica, mesmo assim, tem de fazer atividade física depois. Então, o que me passou pela cabeça? Eu vou começar a caminhar lentamente, né? De forma que eu vou reduzir o peso gradativamente e vou mudar a forma de estar me alimentando. Então, a resposta à sua pergunta foi já descartando na minha cabeça a cirurgia bariátrica e reforçando a necessidade de caminhar. Caminhar devagarinho, caminhar lentamente, caminhar sem o corpo ficar, dolorido. E foi esse caminho que eu acabei escolhendo. Eu penso que até isso está narrado no livro que eu escrevi, onde eu detalho esses fatos. Eu narro todos esses fatos minuciosamente, mas a bariátrica foi descartada, ok? Entendi, Valker, mas a minha dúvida é a seguinte, porque a gente sabe que o que acontece com a maioria das pessoas que passa por isso, chega numa certa idade, já está um pouquinho acima do peso, tem sempre aquela preguiça, vamos dizer assim, né? Não, tem que fazer uma dieta, tem que começar a fazer um exercício, aí fica sempre para a próxima segunda-feira. Não, segunda que vem eu começo. O que tem que acontecer, assim, para dar aquela motivação? Você levantar e falar, não, hoje eu vou começar a caminhar. Olha, claro, de novo, a tua pergunta ela é excelente. A motivação tem de ser a seguinte. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma reflexão um pouco dolorosa, mas eu tenho de fazê-la. A pessoa obesa mórbida é uma pessoa esteticamente feia. Eu não posso abrandar isso, não é? Ela fere o que a gente chama a proporcionalidade. O corpo dela é desproporcional. Ela que é obesa mórbida. Eu estou falando da minha história. Eu antevejo que outros obesos mórbidos podem pensar assim ou não. Eu não sei. Mas eu acho que o obeso mórbido é esteticamente feio. Então, a primeira motivação a você
chutar a preguiça, é você pensar, caramba, eu vou continuar feio, né? Embora as pessoas que nos cerquem são pessoas generosas e dizem que você não está feio não, que o gordo é o outro, que você não é gordo não. Elas são amigas, elas são, enfim, generosas, né? Então a primeira motivação para você chutar a preguiça é você sair de alguma coisa que esteticamente lhe incomoda. A outra coisa é você pensar, puxa, se eu fizer isso, além de esteticamente eu ficar com mais, enfim, plasticidade, com mais beleza, a minha saúde vai melhorar. O exame de sangue vai ficar melhor, o coração vai ficar melhor, a pressão vai ficar melhor, provavelmente eu não vou ter um AVC, né? Então, a gente começa a pensar também em saúde. Então, o seu ouvinte, se eu pudesse dar um estímulo para ele chutar a preguiça, é pensar no lado estético e pensar principalmente na saúde. E principalmente também na saúde. Primeiro ele deve se amar, ele deve se gostar, ou ela deve se gostar. Mas deve também achar que as pessoas que estão em volta gostam de você. Essas pessoas não querem você doente. Então essas são as motivações para sair do sedentarismo. Tá legal? Ô Walker, e hoje qual é a sua programação diária para manter... Hoje qual é o seu peso? Hoje eu estou pesando exatamente estou pesando 82 quilos. O fato de eu estar pesando 82 quilos significa dizer que eu eliminei 58 quilos, quase 60 quilos. Qual é a sua altura, Walker? Eu estou com 1,74 m, né? 1,74 m de altura e 58 quilos, né? E no meu dia a dia hoje, o que eu faço é treinar. E os meus treinos são, ora caminhada, há dias que eu caminho muito, né? Muito que eu falo é 1 hora, às vezes 1h30. E há dias que eu não faço caminhada, há dias que eu efetivamente corro. Agora, eu corro com orientação de um professor de educação física. Eu não corro do que eu acho que eu devo correr. Eu tenho orientação de um treinador, um excelente treinador. Então, ele determina. Agora mesmo, quando eu terminar essa entrevista que privilegiadamente eu estou dando, eu vou fazer uma corrida em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, eu vou correr 14 quilômetros. Vale dizer, eu vou correr 2 vezes em torno da lagoa. Cada quilômetro eu estarei correndo a 7 minutos. Então, eu estou dando esse detalhe tão preciso para você e o seu ouvinte perceber que o exercício físico é com orientação de um professor de educação física. Embora a gente, enfim, possa fazer por conta própria, e dá certo também por conta própria, é bom também. Porém, se tiver orientação de um professor de educação física, claro, o resultado é melhor, tá legal? Claro, vai fazer daqui a pouco 1/3 já de maratona. A Roberta Barroso tem uma pergunta aqui para você também, Walker. Boa noite, Walker, tudo bom? Tudo jóia, Roberta. Que legal falar com você. Diga lá, tô ouvindo. Então, nesse momento que você decidiu, né, sair do sedentarismo, começar as suas atividades físicas, você, claro, mudou completamente de vida e nessa caminhada, com certeza, tiveram momentos complicados, né, difíceis, porque não é fácil mudar e você vai, tem um momento que você fala, caramba, quero comer isso e tudo mais. Qual foi o momento mais difícil, né, até toda essa mudança? Olha, Roberta, de novo, uma pergunta ótima. Eu vou te dizer que o momento mais difícil foi um momento, por incrível que pareça, após a maratona de Nova York. Eu corri a maratona em Nova York no dia 7 de novembro de 2010. Após essa maratona, eu posso te dizer, a minha cabeça ela ficou bastante, eu diria, chacoalhada, se é que eu posso usar esse termo. Porque são muitas mudanças, Roberta. São mudanças muito fortes, né?
para um homem, na época já com 57 anos de idade, não é muito simples, mas com as maratonas de Nova York é que eu senti um impacto muito grande no meu cotidiano. Não que eu quisesse desistir de nada, muito pelo contrário. É porque as emoções que eu senti, qualquer pessoa que venha fazer isso vai sentir, são emoções muito fortes, boas emoções, é bom ressaltar. São emoções fortes, mas são boas emoções. E ali eu achei que eu deveria, digamos, continuar o que eu estava fazendo, continuar mudando a forma de me alimentar, continuar fazendo os treinos. E aí a minha cabeça, de certa forma, pensou que eu tenho de melhorar. Embora o resultado em Nova York tenha sido bom, mas eu percebi que eu podia ser melhor, que durante a maratona eu fiquei muito cansado. A parte da maratona, enfim, eu acabei caminhando. Eu não consegui correr os 42 quilômetros sem interrupção. Então, pós Nova York, eu pensei, eu tenho de melhorar. E para melhorar, eu tenho de reduzir mais peso. E para reduzir mais peso, eu tenho de também mudar a minha forma de alimentar. Embora já estivesse mudando, eu tenho de ampliar a forma de me alimentar. E aí a nutricionista ampliou o programa de alimentação que ela faz comigo. Então, concluindo a resposta, Roberta, o momento mais difícil foi pós 7 de novembro de 2010, tá legal? Bom, Walker, a gente fica muito feliz pelo seu depoimento, pelo seu livro Sonho Possível da Obesidade à Maratona, que foi lançado no dia de ontem e que, na verdade, você passa um exemplo de motivação, de força de vontade, enfim, para quem está acompanhando a gente agora, que tenha, na verdade, um belíssimo exemplo baseado na sua história que está contada nesse livro Sonho Possível da Obesidade à Maratona. Obrigado pela entrevista, Walker, e que você realmente siga aí com as suas maratonas pelo mundo todo. Sei, inclusive, que você já está inscrito aí em abril na Maratona de Paris, né, em abril de 2014, para disputar os 42 quilômetros e certamente completar e receber aquela medalha que nada mais dá satisfação ao maratonista do que cruzar aquela faixa e receber a medalha, né, Walker? Perfeito, raciocínios perfeitos. A vivência, enfim, dos seus pensamentos são exatos. Paris será a minha quinta maratona, foi Nova York, foi Amsterdã, foi Berlim, foi Buenos Aires e agora será em Paris. E realmente é isso, é cruzar a linha de chegada. E o seu ouvinte, que eu gostaria muito que se motivasse, quando chegasse hoje em casa, se possível for, se mora em prédio, sobe de escada, que é interessante, devagarinho, mas sobe de escada. E se estiver saindo do ônibus, desce do ônibus alguns pontos antes, que esses pequenos hábitos vão gerar enormes mudanças e prazeres muito grandes. Foi muito ótimo dar essa entrevista, estou disponível e lendo o livro da Obesidade à Maratona, O Sonho Possível, eu penso que esses dados serão mais, enfim, alicerçados. Agradeço bastante a oportunidade e o privilégio de ter dado essa entrevista. Ok, muito obrigado então ao Walker Figueiredo, corredor de 60 anos, que lançou ontem o livro Sonho Possível da Obesidade à Maratona, no qual ele conta essa história que transformou a sua vida, um exemplo de motivação, de superação e de força de vontade. Ele começou aos 54 anos e 2 anos depois já estava disputando a Maratona de Nova York em novembro de 2010. Legal, né, Camila? Mostra que é só querer, né, Edson? É, só querer. Querendo, você resolve. Esporte@Globo. Com Edson Mauro.